E agora eu queria apresentar, trazer aqui para a gente o nosso querido Fernando Borges Vieira. Foi o nosso ex-presidente aqui da comissão da OAB São Paulo, que eu tive a honra de dar continuidade ao trabalho maravilhoso que ele estava fazendo. Agora está como presidente da Comissão Nacional, mas fazendo a apresentação, advogado, conselheiro da OAB São Paulo, membro da 4ª Câmara Estadual de TED, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, membro internacional do Coaching Federation, personal professional leader coach, legal coach, lawyers coach, mestre em Direito no Mackenzie e vai falar sobre liderança vertical e horizontal, o que é que funciona na advocacia. Fernando, muito obrigada por estar aqui, você sabe do meu carinho, da minha admiração por você. A palavra é sua, dá seu show. Bom dia a todos e a todas. Quero, na qualidade de conselheiro seccional da OAB São Paulo, saudar nosso vice-presidente, Ricardo Toledo Santos Filho, na pessoa de quem eu saúdo, o presidente Caio Augusto e todos os membros desta gestão. Quero agradecer a Danilo e Marina, que estão conosco aqui, realizando e possibilitando que todos nós estejamos juntos neste congresso, em nome das quais cumprimento todos aqueles que contribuem com o sistema OAB-CASP. Quero saudar agora, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, a você, querida Olívia, presidente da Comissão Seccional, a Luísa, vice-presidente da comissão, que, sem dúvida alguma, além de ser a primeira comissão que nós temos aqui em nosso país, muito contribui. E quero cumprimentar também as minhas colegas que estão aqui presentes, Raquel Castro, vice-presidente da Comissão Nacional, presidente da Comissão de Diversidade da OAB Nacional, e a minha também querida Lara Selen, que preside a Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. E na qualidade de advogado, a minha maior virtude, eu costumo dizer, aquilo que mais me apaixona, eu saúdo todos os nossos colegas, todas as nossas colegas que estão presentes aqui neste encontro, verifico aqui no chat, estou acompanhando, tanto na plataforma Zoom como no YouTube, e vejo que há pessoas do Brasil inteiro que me deixam muito contente. Muito obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade, e eu espero contribuir de alguma forma, tratando do assunto que foi a mim dispensado, que é a liderança vertical e liderança horizontal, o que funciona mais na advocacia. Pois bem, para tanto, eu preciso convocar atenção para algumas questões, principalmente ao fato de que, ao falar em liderança, ao falar em gestão, eu estou tratando de pessoas. E quando eu trato de pessoas, eu tenho que considerar as relações e as inter-relações sociais, o que verdadeiramente não é tarefa fácil. Pois bem, vamos iniciar tratando da liderança horizontal e liderança vertical. O que funciona mais para a advocacia? Atualmente, o conceito de liderança vai muito além de um simples posicionamento hierárquico. É uma verdadeira competência, uma soft skill. Liderar é gerir pessoas, ou seja, é saber atraí-las, inspirá-las e influenciar seus comportamentos em favor sempre de bons resultados ou tanto quanto podermos chegar perto desses bons resultados. Há mais de uma forma de se considerar a liderança, e uma destas é justamente percebê-la em sua verticalidade ou horizontalidade.
Vamos definir e distinguir esses dois conceitos de liderança. A liderança vertical é o modelo tradicional, é o modelo hierarquizado, no qual os processos acabam sendo mais importantes que as pessoas. A gestão vertical é um modelo de gestão composto por níveis hierárquicos bem definidos, no qual grande parte dos colaboradores executam suas funções sem questionar decisões que são tomadas por seus gestores. Só que hoje em dia já não é mais possível manter estruturas e posições inflexíveis, seja em qualquer espécie de organização, seja em qualquer grau de liderança. Certo? O desenvolvimento da liderança pode ter muitas formas em uma organização, inclusive em escritórios de advocacia. Sucederá a minha palestra Lara Sellen, que é uma das maiores referências que nós temos aqui em nosso país sobre gestão de escritórios de advocacia, e fique à vontade, Lara, se você quiser corrigir alguma impressão minha, tá bem? Mas o desenvolvimento da liderança pode, como eu disse, ter muitas formas de ser realizado em uma organização. Pode ser um processo orgânico, em que líderes evoluem com o tempo e assumem uma posição de gestão, ou pode partir de uma iniciativa programada, intencional. Nessa hipótese, forma-se um pipeline que prepara o caminho de uma sucessão suave da posição de liderança. Quando falamos em uma liderança vertical, portanto, pensamos naquela que é exercida sobre a compreensão, assim determinei, assim será cumprido, havendo pequeno ou quase nenhum espaço para sugestão ou questionamentos. Costumamos dizer que a liderança vertical, ela é muito engessada. Até permito aqui fazer uma digressão para contribuir e dividir com vocês uma experiência pessoal que eu tive. Eu fui chamado, há certo tempo, para coordenar uma grande banca aqui de São Paulo, à época com seus 350 advogados. Então, uma banca bastante significativa. E quando eu fui chamado a coordenar determinado núcleo, eu quis conversar com alguns gestores e percebi algo que me preocupou muito. Primeiro que, como gestores, tínhamos chefes e não líderes, sendo que é muito grande a diferença entre um estilo e outro. Tínhamos gestores que não queriam ser gestores. E tínhamos pessoas que se auto-intitulavam líder, ou o seu cargo era intitulado como cargo de liderança, e, na verdade, não tinham nenhuma competência, e competência eu me refiro aqui às habilidades, às soft skills, até mesmo às hard skills, para ser líderes. E aí eu fui verificar o que aconteceu. E o que aconteceu é que essas pessoas foram alçadas à condição de líder pelo passado, pelo histórico pretérito. Eram pessoas que se dedicavam ao escritório, pessoas assíduas, baixíssimo índice de absenteísmo. Só que colocadas em uma função, em um cargo de liderança, não tinham mais aquele brilho que tinham antes. Por quê? Porque esta nova função exigia novas competências que aquele profissional, que aquela profissional não tinham. E o que ocorreu? Ocorreu que o escritório perdeu um excelente profissional, passou a ter um profissional que não poderia estar naquela condição de líder, e além de perder o profissional, deixou de ter um líder. E aí a gente verificava que esse escritório tinha, de uma forma bastante clara,
uma liderança hierárquica, uma liderança vertical, que não possibilitava a contribuição, a sugestão, a crítica, o questionamento de quem quer que fosse. Muito nessa estrutura de quem está acima determina, quem está abaixo cumpre. E é claro que a nossa função foi fazer com que todos compreendessem a importância de nós percebermos que há muitos outros tipos de liderança. Há muitos perfis de líderes, há outros tantos perfis de liderados. E fazer com que esse escritório migrasse para a liderança horizontal. Grande receio dos sócios deste escritório, que ao migrar dessa liderança engessada, hierárquica e estruturada para uma liderança diferenciada, eles próprios poderiam perder, na razão deles, na compreensão que lhes era própria à época, iriam perder espaço. Essa é uma situação muito comum que nós observamos hoje em dia. E mais uma pequena contribuição aqui, pessoal. Conversando com um colega meu, advogado, gestor, líder em um escritório, eu questionei por que ele não era tão contributivo. Aliás, ele se intitulava líder. Eu, sinceramente, o considerava, como ainda o considero, um chefe, ressaltando, reiterando que líder e chefe são coisas distintas, tá bem? São perfis distintos. E eu questionei por que ele não era tão contributivo, por que ele concentrava tudo em si mesmo e não partilhava com as suas equipes. E ele disse para mim, tristemente, eu vou dividir o meu conhecimento? Se eu dividir o meu conhecimento, eu vou possibilitar que aquelas pessoas que hoje são liderados e lideradas tomem o meu lugar. Perguntei a ele, é verdade essa sua compreensão? Você realmente sente isso? Sim, eu sinto isso. Eu falei, pois bem, se você está nessa posição, concentra tudo em si, quem que você está formando para sucedê-lo? Não, eu não formo ninguém. Falei, pois bem, como que você vai avançar? Como que você vai alcançar novas funções, novos postos, novos desafios, se não há quem possa sucedê-lo? Ele olhou para mim, questionou e disse, vou pensar, vou pensar. Acho que não pensou, porque até hoje ele continua exatamente no mesmo posto. E já que nós falamos da liderança horizontal, vamos falar um pouquinho dela. Diferente da liderança vertical, a liderança horizontal é a mais participativa, a mais compartilhada, pois o líder e liderados decidem conjuntamente e da mesma forma elegem a maneira de se alcançar resultados mais competitivos. Portanto, liderança horizontal não significa fraqueza do líder. Ao contrário, significa segurança, significa ter preocupação em relação às pessoas e não só o resultado do projeto. E certamente isso faz com que este resultado seja obtido ou de uma forma mais célere, ou de uma forma mais eficaz, ou supere até mesmo a sua meta. No Brasil, há muitos escritórios e empresas também que se valem da liderança horizontal, mas eu percebo que ainda é uma proporção muito menor se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos ou a própria Europa. Mas, em que pese essa condição, eu percebo um movimento de migração para a liderança horizontal.
A horizontalidade exige um líder de alto desempenho e que se mantém em constante estado de aprendizado, já que esse líder vai compartilhar as suas experiências e o seu conhecimento. O líder horizontal, ele atua como gestor, mas ele também atua como coach. Eu diria que, sobretudo, ele atua como coach. Clara Linhares, professora da Fundação Dom Cabral, costuma ensinar que a liderança horizontal é uma questão de cultura da empresa e dos escritórios. A filosofia é imposta pelo topo, mas se a alta direção pleiteia uma inovação, criatividade, resultados, sem essa horizontalidade, certamente estará fadada ao insucesso. Por isso, eu fiz menção àquela situação em que eu, à frente de um posto de gestão de um escritório de advocacia aqui de São Paulo, com os seus 350 advogados, queria fazer com que os sócios desse escritório compreendessem a importância da liderança horizontal e praticassem. Foram anos tentando fazer com que isso acontecesse. Consegui um pouco, mas não consegui suficiente. Tanto é que hoje os 3 sócios, cada um toca o seu próprio escritório. E espero eu que sob a liderança horizontal. Bom, por meio da definição desses 2 modelos de gestão horizontal e vertical, é possível já identificar algumas diferenças entre eles. Mas a atenção para algumas dessas diferenças é essencial na hora de decidir entre um dos modelos de gestão. Eu não posso afirmar que o modelo de gestão horizontal é melhor que o vertical ou que o vertical seja melhor que o horizontal. É preciso ter atenção. Por isso eu destaco aqui 3 aspectos que diferenciam e que mais afetam o trabalho das empresas. Primeiro, tomada de decisão. No modelo vertical, quem toma a decisão são os gestores e o colaborador só executa. Já no horizontal, todos têm autonomia para decidir o que é melhor para o escritório, dentro do seu escopo. Segundo, comunicação interna. No modelo vertical, existe uma comunicação, como o próprio nome já diz, verticalizada, sem muita discussão de ideias. Ao contrário, no horizontal, a comunicação é ampla e estimula a contribuição de conhecimento entre os colaboradores. Afinal de contas, nós precisamos reconhecer que, em que pese haver a organização entre líder e liderados, não significa que o líder é a pessoa que mais sabe, que é a pessoa que tem uma ideia que deva ser implementada, que seja a pessoa mais criativa. Muitas vezes, e eu diria em quase todas as vezes, os liderados contribuem de forma efetiva. E não há receio algum a este de liderado de contribuir, como não deve haver receio algum do líder em receber esta contribuição. E, aliás, uma das muitas diferenças entre chefe e líder é exatamente essa. O líder, ele não aceita a contribuição, e se houver sucesso, o sucesso é dele. Já o líder aceita, sim, esta contribuição, e o sucesso não pertence a ele exclusivamente, pertence à sua equipe. E terceiro, hierarquia e organização. Enquanto o modelo vertical propõe a criação de cargos bem definidos, a plano de carreiras, o horizontal acredita que todos podem contribuir para melhorias,
sendo necessário uma maior atenção, neste caso, para que o time não se disperse. Então, é preciso ter cautela também na liderança horizontal. É preciso ter cautela também nesta contribuição. Por quê? Porque não se pode admitir que essas contribuições dispersem a equipe, retirem o foco daquela tarefa que há de ser executada. E compete aí ao líder saber gerir esta situação. Mas eu pergunto, qual o modelo mais eficaz para a gestão de um escritório de advocacia? Havemos de optar pela liderança horizontal? Havemos de optar pela liderança vertical? Pois bem, a resposta a este questionamento, a essa pergunta, exige que nós analisemos 3 aspectos. Primeiro deles, a cultura organizacional. É preciso analisar qual o tipo de cultura que estabelece o perfil do escritório. A gestão horizontal cultiva valores como trabalho de equipe, liderança, paixão pelo negócio também, enquanto a vertical preza pelo respeito à hierarquia, crescimento, entre outros atributos. Novamente, aqui eu peço licença para citar a Lara que trabalha muito com essa questão de gestão de escritórios, deve vivenciar situações como aquelas que nós vivenciamos no dia a dia. Nós temos escritórios que são absolutamente engessados. Escritórios que, para a gente implementar alguma forma de gestão, alguma forma de liderança, é extremamente difícil. Por quê? São escritórios cujos sócios são mais antigos, têm uma escola que não é uma escola tão atual, que acreditam que essa liderança vertical vai trazer uma segurança, eu chamo de pseudo-segurança, maior à organização. Contudo, há escritórios, geralmente, mas não exclusivamente, geralmente escritórios mais jovens, que já partem para esse tipo aqui de liderança, da liderança horizontal. Mas é preciso respeitar a cultura organizacional. Se nós nos deparamos com um escritório que tem uma cultura organizacional mais fechada, não adianta tentarmos implementar a forceps uma gestão mais compartilhada. Então, perceber, reconhecer e respeitar a cultura organizacional é muito importante. Segundo aspecto que deve ser observado, o perfil da liderança. É preciso analisar com muita cautela qual o perfil dos gestores, como esses gestores construíram a sua chegada a essa posição de liderança dentro do escritório. E se eles querem ser líderes, se eles querem ser gestores. Muitas vezes os escritórios, querendo promover aquele profissional, querendo alçar aquele profissional a uma condição hierarquicamente superior, por assim dizer, eu discuto um pouquinho essa concepção, a pessoa acaba aceitando esse novo posto e acaba incorrendo numa série de desconstruções, uma série de equívocos que vão fazer com que esse escritório perca aquele profissional e efetivamente não tenha um líder. É preciso saber se eles querem ser líderes, se esses profissionais se prepararam para ser líderes, se eles possuem o perfil de gestor, com facilidades para manter esse time alinhado, motivado. Como que nós vamos alçar, por exemplo, a condição de líder, um advogado ou uma advogada
que não tem a habilidade, por exemplo, de gestão de pessoas? Como nós iremos considerar esse líder se ele não conhece, por exemplo, as ferramentas de gestão de tempo? Como nós vamos ter um líder que não conhece as ferramentas mínimas para fazer com que a sua equipe seja produtiva? A Luísa falou da técnica SMART, da técnica 5W2H. Há uma série de ferramentas que é preciso serem conhecidas para aquelas pessoas que estão dispostas a ser líder. E um outro aspecto é a característica do próprio negócio. A forma como o escritório atua no mercado é um requisito muito importante a ser analisado na hora de definir o tipo de gestão. Entender também qual é o perfil dos colaboradores, a situação da relação entre as pessoas e os problemas que são recorrentes. Então, para responder esta pergunta, qual é o tipo de liderança que deve ser exercida em um escritório de advocacia? A horizontal ou a vertical? Eu vou dizer, depende. Depende de todas essas características, da cultura organizacional, sobretudo, das espécies de líderes e liderados. Vou dar um exemplo aqui, já atentando aqui a meu tempo, que é a questão de uma das ferramentas que nós temos também, da observância da maturidade aplicável à tarefa. Quando um líder distribui a sua atividade ou as atividades para que um projeto chegue à sua consecução, não basta que esse líder, que para mim atua, neste caso, como chefe, não como líder, simplesmente distribua as tarefas. Você faz isso, vocês dois juntos constroem esta parte. Não pode ser assim. Esse líder ele tem que estar atento à maturidade de cada um dos seus liderados. Ele precisa conhecer os seus liderados para saber quem é que pode exercer melhor, ou de uma forma mais eficaz, determinada tarefa ou pedaço de tarefa. Líder não é aquele que manda. Líder é aquele que influencia. É aquele que chama as pessoas a quererem desenvolver um trabalho com mais aptidão, com mais paixão. Particularmente, eu sou mais favorável à liderança horizontal, compartilhando com todos os liderados, ouvindo o que os liderados têm a contribuir, porque não raras vezes eu sou surpreendido com ideias que são muito mais eficazes que aquela que eu tive. Eu costumo dizer aqui, eu gostaria que no escritório nós tivéssemos todos líderes, mas não é possível. Mas eu quero que eles sejam liderados e se sintam também líderes, se sintam parte da organização. Nós teremos agora, já concluindo a minha palestra, a palestra de Lara, que vai tratar de uma forma direta e indireta de questões muito importantes também à gestão em escritórios de advocacia. Então, se a expectativa era trazer alguma resposta absoluta, peço desculpas a todos os colegas e colegas por trazer essa frustração, porque não existe uma única resposta, uma resposta concreta. A resposta é: será horizontal a liderança naquele escritório que só admitir esta possibilidade? Será vertical a liderança naquele escritório que está atento às mudanças do nosso mundo atual?
que sabe gerir pessoas. Fica a minha dica. O importante é gerir pessoas e que cada gestor não seja um chefe, se transforme em um líder e, para tanto, se capacite. Muito obrigado a todos pela atenção, agradecendo novamente aqui a Maria Olívia pelo convite, parabenizando a Luísa Coman, a Mônica Ricato, secretária-geral da Comissão Paulista, pela organização do evento e todos aqueles que contribuem a este evento. Agradecendo pelo aprendizado que tive nesta manhã, aprendi muito ouvindo cada um de vocês e agradecendo também o aprendizado que está por vir. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e um excelente congresso a todos.